E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus, sempre. E olha que coincidência aqui, o Delson Palmeirista, São Vicente, São Paulo, pede um abraço para ele e para o filho dele, Miguel, que ele coloca assim que ele ama. E aí, gente? Tudo certinho? Tudo beleza? Só escrevi o que foi relatado nos comentários. Então, Miguel, um beijo para você, meu amigo. Tudo de bom? Faz a farra aí, pula no sofá, fica feliz da vida aí com teu pai. Um abraço, beijo grande, Miguel. Cuida bem do moleque aí para ser mais um futuro criador e te ajudar, hein? Valeu, Delson. Hoje foi pouquinha coisa. Então vamos trabalhar, vamos trabalhar. Gente, tema de hoje, um tema controverso, muito discutido, muito polêmico e como ontem foi feito o vídeo lá da polenta, um amigo colocou nos comentários que não concordava com a maneira que foi feito pelo menos a polenta, porque foi colocado ovo na polenta e o ovo tem um tempo que ele deve ser cozido para evitar o problema de salmonelas ou salmonelose. Aí eu cocei a cabeça, pensei, tema de vídeo, tenho certeza que vai ajudar a muita gente, até tirar dúvidas. Das pesquisas que eu fiz, tirou algumas dúvidas minhas sim também, e eu fiz um apanhado achando as coisas que podem ser pertinentes e que podem ajudar o próximo a poder pensar e verificar o que é melhor para o seu uso, para o seu trato. Então, diante do que foi colocado, não vamos muito longe pelo seguinte caso. Primeiro de tudo, o que é salmonelose? Salmonelose é o nome da doença e é causada por quem? Por uma bactéria. Bactéria essa que se chama salmonela, daí salmonelose. Aí não falei nada de muito interessante? Tá bom. O que acontece? Por que eu fui fazer as pesquisas? Porque a salmonela, no nosso caso aqui, a gente está falando único e exclusivamente em relação a ovo, porque normalmente a gente cozinha ovo e coloca na nossa farinhada. Alguns com casca e tudo, que é o meu caso, e outros sem a casca. Como o amigo aí ontem falou, ele separa a casca e depois ele tritura, torra e volta para os pássaros. Mas aí manejo não se discute, até como o amigo nos comentários colocou, que não concordava, porém foi o que ele falou, manejo não se discute, e é verdade. Se está dando certo para a pessoa, time que está ganhando não se mexe. Mas vamos lá. Além disso, da pesquisa que eu fiz, o medo de ovo, o que está escrito na internet, não sou eu que estou falando, só estou relatando a minha pesquisa. Apenas 1% dos ovos que as galinhas colocam é que são acometidas dessa doença. Vou colocar aí, tem dois. A salmonela, essa bactéria, ela vive única e exclusivamente no intestino das aves. Não existe no intestino do ser humano. Então, na hora da postura, na hora que a galinha faz e bota o ovo, é onde pode se infectar, principalmente se o ovo rachar. Lógico
rachou, vai ter a contaminação. Só isso? Não, porque a gente tem que ter em mente que a casca do ovo, ela é porosa. Automaticamente, ela também pode se infectar pelos poros, pela casca e os poros desse ovo. Olha outra coisa interessante que eu descobri, mas eu tenho certeza que ninguém faz. Lógico que quando a gente vai comprar uma cartela de ovo no supermercado em algum lugar, a gente fica lá pegando um por um para ver se não está quebrado, se não está rachado, porque senão é prejuízo. Mas na grande realidade, nas pesquisas que eu fiz, eles falam que você deve descartar esses rachados, lavar em água corrente os ovos e guardá-los. Guardá-los em temperatura ambiente ou dentro da geladeira, mas nunca guardá-los na porta da geladeira, porque inclusive tem aquele suportezinho onde você encaixa os ovos ali. Mas você não deve colocar os ovos ali, porque toda hora que você está abrindo e fechando, está havendo uma troca de temperatura. E isso não é bom para os ovos. Então guarde eles numa vasilha, num recipiente, mais lá para dentro. Outra coisa que eu observei da preocupação é que, segundo eles, a salmonela, a bactéria salmonela, ela morre aos 65 graus Celsius. Primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a gema do ovo, né? Ela, para se solidificar, é aos 60 graus Celsius. E quais são os sintomas que as pessoas teriam se fossem infectadas pela bactéria salmonela? Vômito, diarreia, como qualquer tipo de infecção, e uma dor de cabeça muito forte. Isso falando para o tamanho de um ser humano. Já pensaram aplicar nas aves o desconforto que de repente as aves podem estar sentindo? Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso de 65 graus ou 60 graus? Que surgiu muitas dúvidas, até porque eu falei. Porque eu sempre ouvi falar, se você pegasse o ovo e você cozinhasse esse ovo por 20 minutos, no início eu ouvia falar que eram 15 minutos. Depois eu comecei a ouvir falar dos grandes criadores que deveria ser fervido 20 minutos. E aí acabou o problema das salmonelas. Bom, tudo bem. E foi sempre assim, dessa forma que eu vim fazendo, de 15 para 20 minutos. Beleza. Aí a cabeça continuou a raciocinar em cima de outras coisas que também haviam me falado. Quais, por exemplo? Que de repente, se você cozinhasse o ovo por muito tempo, se você não ia estar, decompondo, ou o ovo poderia estar perdendo alguma coisa dos seus nutrientes. Lá fui eu atrás de pesquisar isso. E é verdade também, gente. Se você cozinhar o ovo por muito tempo, tá? O que vai acontecer? O calor, ele vai fazer com que principalmente as vitaminas do complexo B você perdeu. E o que é mais importante para nós? A luteína e a zeaxantina, que são os pigmentos que estão lá no ovo, que a gente fala que colore os pássaros, ela se oxida. E que, segundo o YouTube, aí, segundo os canais que eu pesquisei, o tempo ideal seria de 12 minutos. Aí eu
12 minutos. Era 15, era 20, agora é 12. Só que aí eu fui mais além, porque tem como fazer ovo mexido, o tempo certo, ovo pochê, aí a gente ia ficar louco, né? Ovo cru, então, gemado, essas coisas, você pode esquecer, né? Que é um perigo, né? Mas tudo bem, só que aí eu fui atrás de saber que para matar as salmonelas, tem muito lugar que fala que você tem que cozinhar o ovo por 7 minutos. Aí eu falei, tá de brincadeira agora comigo? Cada um fala uma coisa, como é que eu vou passar uma coisa certa para o pessoal? Aí eu comecei a raciocinar, mas pera um pouquinho, de repente tem diferença. Porque quando a gente fala 12, 15 ou 20 minutos, você pegou o ovo e você colocou na panela com água e deixou lá. Até a água começar a ferver, ela levou, sei lá, dependendo da quantidade da água que tu coloque e dependendo da chama que tu vai usar no fogão, pode levar o quê? 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos? O ovo ficou lá dentro da água, mas não foi aquecido. Porque se está falando que para matar a salmonela, ela morre aos 65 graus, tudo bem que quando começou a ferver, ela estava em 100 graus. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou fazer um outro teste que eu preciso apresentar para eles. Olha como é que eu estou correndo atrás, estou virando um estudioso para poder dar informação correta aqui no canal para vocês. Eu comecei a conversar com a minha mulher, aí eu falei, mas será que então não tem diferença? 7 minutos, será que não deveria ser após a água estar fervendo? Porque a água para ferver são 100 graus Celsius, muito superior aos 65. Então, se eu colocar o ovo por 7 minutos, será que ele vai cozinhar? Aí eu fui num outro canal, que ele tinha lá as fotos de cada ovo cozinhado de 1 minuto até 15 minutos, como estaria a gema, a clara, né? O ovo estava partido e a foto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e assim vai. Só que o que interessa pra gente aqui é matar a salmonela, não perder o pigmento, no caso a luteína e a zeaxantina, não perder os nutrientes, porque a gente quer alimentar os pássaros com segurança. O que eu fiz? Fui lá e botei uma panela para ferver água. Eu comecei a conversar com a esposa e falei, pô, Preta, mas se eu colocar um ovo na água fervente, esse ovo não vai quebrar? Porque o ovo, quando estava na água, até a água ferver, ele foi gradativamente subindo a temperatura, até ferver tudo. Vou fazer o teste. Botei a danada, aí a gente jogou lá, pensou assim, ela ainda falou assim, tem ovo aí em temperatura ambiente? Tem. Falou, então tu coloca, mas eu acho que o que está na geladeira vai dar problema. Falei, eu também acho, porque o que está na geladeira, ele está numa temperatura bem mais baixa. Quando eu pegar esse ovo não congelado, mais gelado e jogar lá dentro da panela quente, vai dar um choque térmico, vai dar uma diferença de temperatura muito grande e eu acho que vai quebrar, vai romper a casca. Tá bom, vamos lá. Vou lá, começou a ferver a água, peguei um ovo em temperatura ambiente e bumba, coloquei lá. Aí eu falei, não meti a mão lá, né? Já estava fervendo. Fui lá, peguei uma concha, botei o ovo dentro da concha e calmamente botei lá. Rapaz, rachou o ovo, começou a sair a clara para fora. Aí eu falei, a gente estava pensando que era o gelado, põe no seco, também acontece isso. Na hora que eu colocar o gelado, então isso vai explodir aqui, né? Ah, tudo bem, fui lá na geladeira, peguei um ovo gelado, fiz o mesmo procedimento, coloquei na concha, bumba, coloquei lá. E aí?
E aí que não aconteceu nada. Não rachou o ovo. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Pô, eu não faltei na aula de química, na aula de física, gente. Quer dizer que é o contrário? Então o ovo gelado é que não racha a temperatura ambiente? Falei, não pode ser, eu tenho que testar, tenho que botar o jaleco branco, né? Cientista maluco, eu tenho que dar. Eu vou pegar outro ovo. Já que tanto falou em ovo rachado, eu nem reparei. Mas qual é a minha garantia, de repente, que eu não peguei um ovo rachado e coloquei lá na água quente? O ovo estava rachado, na hora que bateu aquela temperatura alta, dilatou a casca. Fui lá, peguei outro ovo, botei no mesmo procedimento. Resultado, não rachou, não explodiu. Então, tanto o ovo em temperatura ambiente, tanto o ovo da geladeira, após a água estar fervendo, por 7 minutos, vocês podem colocar para que o seu ovo não perca os nutrientes e seu ovo fique livre das salmonelas. Beleza, gente? Outra coisa que eu também fui atrás, que muita gente me pergunta, muitas vezes em relação à farinhada, de fazer uma quantidade maior, seja só úmida, seja com arroz, seja com ovo. Eu já não estou colocando ovo já faz bastante tempo, hein? Já deve ter mês e meio, se não tem 2 meses. Quem acompanha o canal aí é só ver. Eu só estou no arroz, não estou colocando mais ovo. Mas não estou colocando por vontade própria, tá? Nada a ver com a pesquisa que foi feita aqui. Logo, de repente, já começa a colocar para dar uma turbinada, mas mais mesmo para perto da criação. Aí eu também fico... E aí? O que eu faço? Se eu já sei que eu tenho que guardar o ovo na geladeira, mas não posso guardar o ovo na porta da geladeira, isso a gente já sabe. Mas e aí, se eu quiser cozinhar, para quem acorda muito cedo, eu vou perder muito tempo ainda em cozinhar o ovo, vou acordar a mulher, eu não posso cozinhar o ovo à noite e guardar na geladeira, e assim eu não perco tempo no dia seguinte, aí dos 15, 20 minutos para ferver o ovo. Aí eu já pego, ganho 15, 20 minutos, que é o tempo que eu vou botar o ovo para os pássaros. Pode sim, gente. Então vocês podem cozinhar os ovos, só que vocês não descasquem os ovos. Você ferveu o ovo no tempo que estava lá, esfriou o ovo, você já pega, pode guardar num plástico, tá? E já pode colocar na geladeira até por 5 dias. Mas eu não recomendo ficar esperando os 5 dias. Por 2 ou 3 dias, você pode sim deixar o ovo acondicionado na geladeira e utilizá-lo depois na sua farinhada. Usando esse procedimento, você vai, mais uma vez, você vai manter os nutrientes desse ovo, no caso aqui é a proteína, né? Lembrando mais uma vez, eu estou falando de ovo, mas salmonela não é só em ovo, é qualquer alimento de proteína animal, então pode ser frango, pode ser carne, pode ser sim também. Eu só estou falando único exclusivamente em relação a ovo, porque a gente usa ovo, muita gente pelo menos usa ovo nas farinhadas. Mas como eu tinha, tá vendo? Por isso que é bom fazer a pesquisa, eu sempre falei, 15, 20 minutos, cozinhou, acabou o problema. Então não é necessário, porque o ovo ficou lá parado na água, numa temperatura menor, até chegar aos 65 graus, que é o tempo que vai, a temperatura que vai matar a salmonela, resolve o problema. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ser esclarecedor para muita gente, assim como foi para mim, né? No tempo de cozimento do ovo, se o ovo perde as suas propriedades,
como eu tenho que acondicionar o ovo. Eu acho que isso, pelo menos para mim, eu achei muito interessante, por isso que eu fiz questão de compartilhar com vocês. Tiver alguma dúvida, vai aí no comentário, se não vai direto aí no Pai Google. Pai Google, olha, o cara é inteligente pra caramba, sabe de coisa pra caramba, mas eu acho que esse vídeo ficou sensacional para tranquilizar muita gente. No caso do porquê, foi colocado 2 ovos dentro da polenta. Aí, quanto tempo ficou sendo mexido o ovo e a que temperatura estava essa panela? Então eu entendo perfeitamente no comentário a preocupação também do amigo que fez o comentário, porque se a gente transformasse, que no caso a panela poderia já estar lá sendo mexida, mas a uma temperatura superior a 65 graus, né? E se de repente respeitando pelo menos os 7 minutos para poder colocar na polenta. Mas também não esqueçam, não sejam radicais, porque segundo o pessoal fala, apenas 1% dos ovos é que são acometidos por essa doença que é a salmonelose. Lembrando aqui, agora vai no chutômetro que veio na cabeça, mas eu tenho certeza, os frangos, vocês sabem que acabam recebendo muitos antibióticos, seja para a filhotada para engordar e ter um crescimento mais que depressa para poder ser vendido, mas as galinhas poedeiras, elas têm que ter uma saúde perfeita e com certeza na ração deve ser incluído algum tipo de antibiótico para poder manter a saúde perfeita da galinha dos ovos de ouro, vamos colocar desse jeito, porque é o que dá dinheiro, e para evitar qualquer problema, seja com vigilância sanitária ou com o próprio consumidor. Valeu, gente, acho que essa foi super interessante, super válido. Um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus, tchau!